Meus queridos irmãos e irmãs, hoje chegamos ao 32º domingo do tempo comum, já se aproximando do final do ano A. Próximo domingo 33, depois 34, festa de Cristo Rei, e termina o ano litúrgico. Entraremos no Advento. E a liturgia de hoje, na primeira leitura, fala da sabedoria. A sabedoria como um dom de Deus que nós devemos pedir para nós. E a gente diz assim: quão sábio é aquele que entende que a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria humana. A sabedoria humana se resume nas ciências às vezes. A sabedoria de Deus é tudo, inclusive as ciências. E é o dom que nós devemos pedir para manter em nós a esperança e a fé. Vejam bem que fé e esperança a gente não compra, a gente não vende. Fé e esperança não empresta. Não tem jeito de você falar para a pessoa: dá um pouquinho da tua fé para mim, me empresta um pouquinho da tua fé. Não tem jeito. Você tem que pedir a Deus. E o apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios, que não é a de hoje, mas é em outra carta, que nós temos os dons teologais da fé, da esperança e da caridade. Por que teologais? Porque você pode fazer o esforço que você quiser, que você não consegue por si mesmo. É preciso que Deus nos dê esperança. É preciso que Deus nos dê fé. É preciso que Deus nos dê o amor. E ele vai dizer que a esperança e a fé passarão, mas o amor jamais passará. E por que ele diz isso? Porque o dia que nós estivermos na glória, diante de Deus, nós não precisamos mais ter fé. Porque ter fé é acreditar no que não se vê. Se eu estou na glória diante de Deus, eu estou vendo Deus, não preciso mais de fé. Ter a esperança é acreditar que iremos morrer e ressuscitar para estar na glória. Se já estivermos na glória, não precisamos mais de esperança. Por isso que ele diz: a fé e a esperança passarão. Mas o amor não passará, porque o amor é Deus e nós estaremos diante de Deus, diante do amor. E a segunda leitura da carta aos Tessalonicenses, e eu sempre costumo dizer, quando você quiser entender alguma coisa sobre a realidade da morte, das últimas coisas, a gente chama de escatologia, não vá ler o livro do Apocalipse. Tem muita gente que vai lá ler o livro do Apocalipse, e aí confunde tudo mais. Leia esta carta de Paulo aos Tessalonicenses. É o escrito mais antigo do Novo Testamento. E é aquele que nos fala várias coisas sobre a morte. E hoje na leitura ele vai dizer: não queremos deixar vocês na dúvida, não queremos deixar vocês na incerteza a respeito dos mortos. Não fiquem tristes como quem não tem esperança. Olha só, meu irmão, ele vai completar: se Jesus morreu e ressuscitou, e essa é a nossa fé, de modo semelhante, nós também vamos morrer e ressuscitar. Isso é sabedoria de Deus. Domingo passado nós celebrávamos a solenidade de todos os santos, e eu falava na homilia: bem-aventurado, significa santo. O sermão da montanha de Mateus, bem-aventurados. E o evangelista Lucas, ele não usa a palavra bem-aventurado, a expressão bem-aventurado. Ele usa a expressão felizes. Felizes sois vós quando forem perseguidos, felizes. E aí a gente não entende o que é felicidade. Porque quando ele está dizendo somos felizes, tem muita gente que
associa que felicidade é só alegria, não é só não. A felicidade é ter a certeza de que estamos fazendo a vontade de Deus. Tem gente, por exemplo, que pensa que lágrima é sinônimo de tristeza. Quantas pessoas derramam lágrimas por alegria? A emoção da alegria do momento, a pessoa chora. Então a lágrima não é sinônimo da tristeza, do sofrimento. Sim, pode traduzir o sinônimo de que está sofrendo dor, angústia, mas não é só isso. A felicidade, quando ele diz, felizes os perseguidos, mas como por ter feliz se eu estou sendo perseguido? O motivo da perseguição é que me traz felicidade. Eu sou perseguido por ser discípulo de Jesus Cristo. Essa é a minha felicidade. Depois, nesse evangelho, Jesus fala uma parábola. Então é algo que não aconteceu, mas que ele usa para trazer um ensinamento. E ele vai falar da prudência e da previdência. Ele fala, tinha 10 jovens, 5 delas foram imprevidentes e imprudentes. Imprudente é a gente correr riscos. Por exemplo, a gente sabe, uma pessoa imprudente que passa o sinal vermelho, ela está correndo risco, colocando os outros em risco, então ela é imprudente. Então essas 5 jovens foram imprudentes, porque correram o risco de deixar o azeite acabar. E elas foram imprevidentes, porque não fizeram a previsão de que o óleo iria acabar. E aí levasse a provisão de mais óleo. As outras 5 foram prudentes, porque elas pensaram, não podemos correr o risco de ficar sem óleo. Então vamos ser previdentes e levar óleo. Então elas levaram mais óleo. Então Jesus quer dizer para nós, Ele, Jesus, é o noivo. Nós, a igreja, somos a noiva, que espera o noivo. E aí eu pergunto para vocês, como é que está a sua lâmpada? Você tem azeite sobrando? Você é previdente? Prudente? Ou você age como as imprevidentes e imprudentes? E como é que eu abasteço do óleo? É a fé e a esperança que nós falamos. Você precisa se encher de fé, você precisa se encher de esperança, para que a sua luz não apague, para que a sua lâmpada esteja acesa. Porque se a sua lâmpada apaga, você está no escuro. E quem está no escuro, quando caminha, começa a tatear para não trombar com as coisas. Começa a tentar onde vai pôr o pé para não pisar num buraco, ou na boca da serpente. Mas se você tem luz, você não precisa tatear nada. Você caminha, você vê onde está pisando. Indo mais além. Se para manter a minha fé e esperança, que é luz para o meu caminho, eu preciso então abastecer. E como é que a gente abastece? A gente se abastece na oração, principalmente a palavra de Deus. Principalmente a palavra de Deus. Rezando. A Eucaristia é que me dá força para passar os momentos difíceis, as contrariedades, as dificuldades, as incompreensões, as tribulações, sem perder a fé. Quantas e quantas pessoas vocês não conhecem, que eram fervorosos na igreja, e aí você fala, mas como é que a pessoa sumiu da igreja, não acredita mais em Deus? Porque deixou faltar óleo. E se você deixar faltar óleo, se eu deixar faltar óleo, vai acontecer a mesma coisa, a gente vai sumir da igreja, não vai estar nem aí para Deus. Então a gente precisa abastecer. Com fé.
A gente precisa se abastecer com esperança, para que não sejamos pegos de surpresa quando o noivo chegar. Porque eu fico pensando, se vocês lerem a leitura longa, segunda, quando fala que a ordem de Deus, o anjo trocará a trombeta. Quando eu era criança, eu morria de medo. Eu ia na missa com minha mãe, e eu ficava imaginando como criança, se eu saísse da igreja e visse 4 anjos em cada canto, que tocasse a trombeta. Já pensou vocês saírem aqui da igreja daqui a pouco, indo para casa almoçar, e vocês escutarem a trombeta e olhar e ver os 4 anjos? Vai ser um desespero. Porque às vezes não estamos preparados. Se Jesus, o noivo, chegasse agora e dissesse: como está a sua lâmpada? Vem. Eu tenho certeza que quase 90% ou mais de nós iria dizer para Jesus: não, agora não, dá-me um tempo. Como diz outro, deixa eu comprar óleo, deixa eu comprar fé, deixa eu comprar esperança. Não, Jesus, deixa eu achar um padre para confessar. Jesus, deixa eu abraçar minha mãe, deixa eu pedir perdão para minha esposa, deixa isso, deixa aquilo. Ou seja, eu ficaria desesperado. E tem alguns que ia dizer para Jesus: deixa eu apagar aquelas coisas do Facebook, do Zap, pelo amor de Deus, não me leva agora. Por quê? Não estamos preparados, não estamos sendo previdentes, não estamos sendo prudentes. Então a gente precisa estar preparado para receber o noivo que vem. E ele vai vir. Todas as promessas referentes a Jesus já se concretizaram. Pega a Bíblia e lê desde o Antigo Testamento. Lá está que ele viria, que Deus mandaria seu filho, que ele nasceria de uma virgem, que ele nasceria numa cidadezinha pequena, que ele seria da descendência de Davi. Lá está dizendo que ele fugiria para o Egito. Lá está dizendo que ele seria preso, que ele ia ser açoitado, que ele ia ser crucificado, que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar, que ele ia ascender aos céus. Ele mesmo falou que ia mandar o Espírito Santo. Todas essas coisas já aconteceram. O que falta acontecer? Que ele falou que não aconteceu ainda? A volta, a segunda vinda. Isso não aconteceu ainda. E ele falou que vai voltar. E se todas essas promessas se cumpriram, a volta dele também vai se cumprir. E é por isso que nós, enquanto noiva de Cristo, enquanto igreja, esposa, temos que estar preparados para não ser pego em adultério, para não ser pego com a boca na botija. Também nesse evangelho, olha que coisa interessante. Quando essas jovens, e aqui preste atenção no que eu vou falar. Quando elas chegam, o evangelho diz que a porta já tinha fechado. E elas vão lá e bate na porta. Quem é? São as noivas, as outras 5. O que o evangelho diz? Que Jesus fala? Não te conheço. Se existe uma coisa que eu tenho medo, é isso. O dia que eu morrer, chegar lá e bater. Aí Jesus falar: quem é? É o diácono Francisco. E Jesus falar: não te conheço. Aí eu vou de novo. Quem é? Aí eu vou lá: vamos mudar, né? É o capitão Ferreira. Não te conheço. Vou de novo, né? Quem é? É o irmão Francisco. Não te conheço. Meu irmão, lembra de uma coisa. Mais importante do que você conhecer Jesus, é Jesus te conhecer. E aí eu pergunto: você conhece Jesus? Ah, é o filho de Maria, é o filho de José, da descendência de Davi, é o evangelho, a Bíblia, curou o cego, curou o aleijado, curou não sei o quê. Você conhece Jesus. Agora eu pergunto: Jesus te conhece? Que ações que você está fazendo para que Jesus te conheça? Começa a pensar.
Porque senão ele vai dizer para você, não te conheço. Prestem, isso é muito sério. Ontem, nossa igreja celebrava a memória de um santo chamado São Martinho de Tours, na França. E ele, certa feita, andando num cavalo com a capa, ele foi bispo, foi doutor depois. Ele encontrou um pobre. E o pobre estava com frio. Precisava de um agasalho. E ele não tinha agasalho. O que ele fez? Desceu do cavalo, pegou a espada, pegou o manto que ele tinha, rasgou no meio e deu metade para o mendigo e ficou com a metade para ele. E foi embora. Depois, ele teve um sonho. E Jesus apareceu para ele em sonho com metade da capa. Esse eu tenho certeza que Jesus conhecia. Foi você que me deu a capa. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, está dizendo como é que você faz para ser conhecido por Jesus. Vocês lembram essa passagem? Dos cabritos e das ovelhas? Da esquerda e da direita? Vinde, benditos do meu Pai, porque eu estive com fome e me deste de comer. Estava com sede e me deste de beber. Estava nu e me deste roupa. Estava doente e foste me visitar. É ali que Jesus te conhece. Então vamos pedir a Deus para que Ele possa nos dar a graça de agir de tal forma que sejamos conhecidos por Ele. E eu concluo lembrando que nós estamos vivendo um período complicado, né? De calor. Mas é bom. A experimentar o inferno é mais quente, viu, gente? Mas lembrar que a igreja, conduzida pelo Espírito Santo, nesses últimos papas, João Paulo II, Bento, agora Francisco, sempre está falando à igreja. Cuidar da casa comum. E a casa comum é a nossa terra. E nós não cuidamos direito e estamos começando a pagar o preço. Teve uma campanha da Fraternidade que falava do aquecimento global. Aquecimento global, o que a igreja tem a ver com isso? Aí está aí agora, fica aí agora, reza para não esquentar. Para não esquentar mais, né? Então, vamos tomar consciência. Eu costumo dizer assim, por que os bueiros estão entupidos? Porque você joga a garrafa PET lá. Essa campanha eu lembro que a gente passava pelo rio, estava lá um sofá e uma televisão. De certo, o peixe vai sentar no sofá e assistir televisão. Porque eu não sei como é que vai jogar um sofá e uma televisão dentro do rio. Essa é a consciência nossa. Então vamos, atendendo aos apelos do nosso Santo Padre, rezar para que as pessoas tomem consciência e cuidem melhor do nosso planeta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.